Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de conversa sobre segurança pública aqui no 11º Batalhão da Polícia Militar em Manhuaçu. Nós batizamos essa nossa proposta de trazer conversas de interesse da comunidade com convidados especiais, com integrantes do nosso batalhão, como Debatendo Segurança no 11. É uma referência ao já existente Debatendo Segurança da nossa Diretoria de Comunicação Organizacional da Polícia Militar de Minas Gerais, que tem a mesma proposta e o mesmo viés informativo, de levar para a comunidade, através de bate-papos, que serão divulgados nas nossas redes sociais, assuntos de interesse da própria comunidade. Nós recebemos aqui hoje, com muito prazer, os nossos convidados aqui, o promotor de justiça da Vara da Infância e Juventude da comarca de Manhuaçu, Dr. Paulo Elias Cervegnini Júnior, e o comandante da 72ª Companhia de Polícia Militar, também com sede em Manhuaçu, primeiro-tenente Gedarias Teixeira Xavier. Nosso assunto de hoje, no nosso Debatendo Segurança no 11 de hoje, será sobre a integração entre Ministério Público e Polícia Militar em assuntos envolvendo atividades criminosas relacionadas a menores, a internação desses menores, enfim. É um assunto bastante interessante. Eu agradeço muito a participação do senhor, de ter aceitado o nosso convite e é isso, nós vamos falar sobre esse assunto agora de tamanha importância para a sociedade. Muito obrigado. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, dizer que eu estou há 3 meses em Manhuaçu e sempre à disposição, tanto da sociedade quanto da Polícia Militar. E nós já tivemos alguns contatos com a Polícia Militar neste ano de 2020, trazendo resultados positivos para a sociedade em relação a atos infracionais, que são os crimes realmente cometidos pelos menores entre 12 a 18 anos. Tenho contato com o Tenente Vene, também com o Tenente Gedarias, a respeito dessa situação que envolve as crianças e adolescentes aqui da comarca de Manhuaçu e do município de Manhuaçu. Uma grande honra tê-lo aqui conosco, tá? Tenente Gedarias também, muito obrigado por ter aceitado esse nosso convite. Eu que agradeço o convite e parabenizar também a equipe pela escolha do tema, Nós sabemos que o tema de adolescentes em conflito com a lei não é um problema específico de Manhuaçu, pelo contrário, é um problema que infelizmente graça por todo o país. Mas aqui em Manhuaçu nós temos excelentes resultados graças a essa interação entre o Ministério Público e a Polícia Militar. Para dar início a essa nossa conversa, nós podemos tratar dos principais problemas que envolvem a questão dos menores envolvidos em atos infracionais aqui no município de Manhuaçu e em toda a área da comarca. Sempre acontece o ato infracional do adolescente entre 12 e 18 anos, e os mais comuns estão relacionados ao tráfico de drogas, roubos e também homicídios ou tentados ou consumados. Esses são os principais crimes, às vezes furtos também, que estão relacionados a criança e adolescente. Esses são os que mais acontecem no nosso dia a dia. E o que é importante a gente ressaltar nessa conversa é a gente desmistificar alguns mitos que a comunidade tem a respeito de adolescentes em conflito com a lei. E um desses mitos é a comunidade acreditar, doutor, que o adolescente que comete um ato infracional grave não terá punição. A gente sabe que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê medidas, punições, medidas socioeducativas para esses adolescentes. E aqui em Manhuaçu, graças a essa parceria com o Ministério Público e o Poder Judiciário, nós temos colocado em eficiência essas medidas previstas. Eu gostaria que o doutor falasse para a gente aqui também sobre quais são essas medidas e quais são os critérios para aplicar essas medidas a esses adolescentes em conflito com a lei. Certo. Esse tema é muito relevante porque tem essa sensação na sociedade de que o menor que pratica o ato infracional, o crime, ele fica impune. Mas o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê várias medidas que vão desde uma advertência até a internação do adolescente no estabelecimento adequado. Essa internação, ela pode ser comparada a uma prisão, para o maior de idade. Então nós temos desde a advertência, a prestação de serviço à comunidade, a liberdade vigiada, a liberdade assistida, e também a internação.
Então, esses crimes violentos, como roubo, por exemplo, o sujeito que vai até uma padaria, o sujeito que utiliza uma arma de fogo e subtrai algum dinheiro do caixa, ou que pega um celular de uma pessoa na rua utilizando arma de fogo, né? Esse é o crime de roubo, é um crime cometido com grave ameaça e é passível de internação do adolescente. E também a tentativa de homicídio ou homicídio consumado, né? É um crime violento, também passível de internação, e nós temos obtido nesse ano, nesse período que eu estou aqui em Manhuaçu e até antes um pouco de mim, a internação de alguns adolescentes que estão em conflito com a lei, né, que praticaram algum desses atos infracionais. Isso tem gerado um resultado positivo, né, com a diminuição dessa criminalidade por parte dos adolescentes. Né? Isso é muito importante ressaltar. Os que tiveram internação decretada aqui, né, gostaria de ressaltar e agradecer a parceria do Poder Judiciário também, nesse sentido, eles têm ido para Ipatinga, no Centro de Internação em Ipatinga. O ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, prevê que a internação provisória, até o final do processo do adolescente, é de 45 dias. E depois disso, é decretada a internação definitiva, né? Depois que finaliza o processo, pode ser decretado, e aí ela não tem prazo. O adolescente pode ficar, a depender do ato infracional que ele cometeu, como que está a ressocialização dele nesse ambiente de internação, ficar até os 21 anos de idade internado. Né? É um prazo que não vai só até os 18, mas também até aos 21 anos de idade. É muito importante isso, né, que a comunidade ela saiba como que os órgãos do sistema de defesa social estão trabalhando no sentido de garantir a segurança, dar resposta satisfatória para a comunidade, né, com relação ao envolvimento de menores. Nós temos aí a prática de acompanhamento de cada caso, né, desses menores envolvidos com o crime. Como que acontece aqui na nossa região? Bom, por conta da Polícia Militar, toda vez que chega ao nosso conhecimento o envolvimento de menores, né, de adolescentes sobretudo, com a prática de atos infracionais, o que a gente tem feito é tomar aquelas medidas iniciais, que é a apreensão do menor, no caso dele estar ainda em flagrante daquele ato infracional, e quando esse menor, por algum motivo, ainda não se encontra em flagrante, nós temos feito aqui uma ferramenta muito útil, que são os dossiês. A gente prepara toda a história, né, do envolvimento daquele adolescente com a prática de crimes, e com esse dossiê a gente encaminha para o Ministério Público, onde lá, né, através da atuação do Dr. Paulo à frente da Promotoria da Infância e da Juventude, nós temos conseguido, junto ao Judiciário, a agilização dessa vaga, né, que é um dos grandes gargalos que a gente tem percebido, né, a questão de vagas no sistema para a internação desses menores, mas felizmente aqui em Manhuaçu, com a parceria desses outros órgãos, nós temos conseguido efetividade na internação desses menores. Sim, é importante ressaltar isso, que a Polícia Militar tem feito um excelente trabalho de inteligência e de estruturar esse histórico, né, esse dossiê que é encaminhado ao Ministério Público. Isso facilita bastante o nosso trabalho, porque subsidia de provas, né, nós temos fundamentos para poder pedir a internação desses adolescentes, né? Eu recebo esse dossiê, eu faço a representação criminal do adolescente, que é o processo dele por aquele ato infracional, pedindo a internação provisória dele. E o Judiciário tem respondido de maneira muito ágil, e muitas vezes, quando o adolescente é apreendido, às vezes até no mesmo dia, a gente faz a representação e o juiz já marca a audiência, e nós já fazemos a primeira audiência do processo. Muitos desses processos de adolescentes finalizam às vezes com uma semana. No primeiro dia a gente faz a audiência, escuta o adolescente, né, a audiência chamada de apresentação, e uma semana depois já se marca a audiência para a oitiva das testemunhas. E ali eu já faço a manifestação, assim como a defesa, e o juiz já dá a sentença. Então, muitos casos são solucionados às vezes com uma semana. E o adolescente, nesses casos de crimes violentos, atos infracionais violentos, a exemplo, como já citei, do roubo e do homicídio, ele já é internado definitivamente, né? Como dito anteriormente, na maioria dos casos aqui têm sido encaminhados adolescentes
para o município de Ipatinga, no Centro de Internação de Adolescentes. E esse comprometimento, né, do senhor de toda a equipe do senhor na Vara da Infância e Juventude, da 72ª Companhia, do juiz responsável também pela Vara da Infância e Juventude aqui na comarca de Manhuaçu, ou seja, uma integração realmente realizada para um fim maior, que é em prol da sociedade, em prol de poder dar a resposta satisfatória à sociedade. E nós tivemos alguns resultados nesse primeiro semestre, né, como o senhor tinha falado, de internações de menores. O senhor tem alguns dados a respeito disso? Sim, apenas esse primeiro semestre de 2020, né, graças a essa atuação conjunta, nós já conseguimos a internação de 8 adolescentes, como o doutor já salientou, né, esses 8 adolescentes que foram internados, eles estavam envolvidos em atos infracionais mais graves, né, como o homicídio e o roubo, e por conta disso, um dos efeitos práticos que a gente tem observado, doutor, é a redução, né, no índice de criminalidade violenta da unidade. Aqui em Manhuaçu, para vocês terem uma noção, só nesse primeiro semestre nós já tivemos uma redução de 20% dos crimes violentos, e quando eu falo crime violento, eu falo do homicídio, do roubo, de estupros e de outros crimes que exigem violência e grave ameaça, e isso tem aumentado a sensação de segurança da comunidade. E um outro efeito positivo prático que eu vejo nessas internações, essa retirada do adolescente desse convívio pernicioso que ele estava aqui, é que os adultos, os criminosos que estavam utilizando esses menores, cooptando esses menores para praticar crime, estão vendo que, além desses menores, né, serem submetidos a uma medida de segurança, esses adultos também estão sendo alcançados e punidos com o crime de corrupção de menores. Então, isso é um círculo virtuoso muito interessante que tem redundado em efeitos positivos. Então, eu só tenho a parabenizar a ação dos senhores e agradecer mais uma vez a presença dos senhores. Se quiserem trazer mais alguma informação para a comunidade, encerrar a participação, levando um recado para a sociedade a respeito dessa parceria, dessa integração do Ministério Público e Polícia Militar, fiquem à vontade. É interessante, por final, assim, destacar que essas internações que têm acontecido, como o senhor citou, 8 só neste ano, ela não tem o objetivo, é para o bem do adolescente, né? Nós fazemos isso para retirar ele daquele local onde ele está, daquela prática criminosa, para que ele possa ser ressocializado, para que ele, quando ele atinja 18 anos, ele não venha a cometer crime e ir para o sistema comum de prisão. Porque o sistema de internação do adolescente, ele tem vários órgãos para poder ajudar o adolescente, como tratamento psicológico, teste vocacional, para que o adolescente possa, de fato, sair daquele local onde ele está inserido, né, naquele sistema de criminalidade onde ele está inserido, para que ele possa, quando atingir a maioridade, ele de fato ter uma profissão, né, entender o sistema onde que ele estava, criminal, e poder realmente seguir como um cidadão de bem, um cidadão da sociedade. E essa integração, mais uma vez, destacando, é muito importante, né? Nós precisamos estar o tempo todo conectados, porque só assim nós vamos conseguir servir bem a sociedade. Então, quando a Polícia Militar faz um trabalho muito bem feito, encaminha para o Ministério Público, dando subsídio para que a gente possa, de fato, trabalhar e conseguir esses resultados, isso quem tem a ganhar é só a sociedade, né? E nós estamos aqui, de fato, para servir a sociedade da comarca de Manhuaçu. Bom, como o doutor Paulo bem disse, quando a gente providencia, faz um dossiê para a internação desses menores, o que a gente está visando não é a punição pura e simples do adolescente, mas sim a protegê-lo. Porque como pessoa em situação de vulnerabilidade, a gente precisa, o Estado precisa, né, dar a ele mecanismo para que ele possa desenvolver na sua plenitude. E um dos objetivos dessa internação é justamente isso, é retirar ele desse ambiente pernicioso e aí então a gente conseguir que o Estado dê a ele condições de florescer e de ter a sua capacidade bem desenvolvida.